os 100 anos do nascimento de José Saramago. Comemoramos, portanto, José Saramago. Eu pertenço à editora que edita os livros da filha única de José Saramago, Violante, que estão aqui à minha direita, e, nesse sentido, é uma das nossas muitas homenagens a seu pai e à sua filha, claro. Temos também, e talvez tenhamos aqui reunidos nesta sala agora, as duas pessoas que nós consideramos mais importantes em relação a José Saramago, a sua filha única e o seu editor único, Zeferino Coelho. Gostaria também de salientar, de Violante Saramago, penso que a maior parte de vós já saberá o que dizer sobre ela. De Zeferino Coelho também, tem sido entrevistado, quer um, quer outro, tem feito entrevistas por todo o país, inclusive no estrangeiro. E Zeferino Coelho, só mais um apontamento, que também não é desconhecido certamente, Zeferino Coelho ganhou há muito pouco tempo o prémio Vasco de Graça Moura Cidadania e Cultura. Também é um editor que já publicou 7 ou 8, Zeferino, 7 ou 8 prémios Camões. 8 prémios Camões. É qualquer coisa de extraordinário. Eu ia começar então, muitos parabéns. Eu ia começar então este debate, que se quer um debate entre todos nós. Por isso, se pudéssemos estar todos implicados nesta conversa, era muito gratificante. E a pergunta que eu vou pôr para ambos, sendo o título do livro de Violante Saramago, De Memórias nos Fazemos, ou seja, sobre tudo aquilo que uma filha sabe do convívio que tem com seu pai. E eu aproveito este título para perguntar a ambos, e assim começo o debate, de memórias nos fazemos, quer um, quer outro, que memórias, Violante, como filha, e depois ao Zeferino, que memórias como amigo, como editor e, enfim, como irmão, quase. Muito obrigada pela vossa presença. Tá. Que memórias? São as memórias de quem me criou. São as memórias de um homem, de um jovem que faz um curso de serralheiro, porque não há condições financeiras para mais, que sai de uma família de camponeses muito pobres do Ribatejo, que cria um gosto pela observação, pelo pensamento, pela leitura, muito precocemente, e que ensina a filha de uma forma que eu, na altura, pensava que era comum e que era normal e que era universal até. E acabei por perceber que não era. E durante este tempo todo em que eu já pensava em fazer alguma coisa, porque, enfim, é o centenário. E o centenário eu comecei a perceber a certa altura que as pessoas se preocupavam em fazer alguma coisa para celebrar, para assinalar o centenário. E não cabia na minha cabeça porque é que eu, sendo filha, ou por ser filha, tinha que continuar numa obscuridade semi-voluntária e semi-provocada, quando de repente percebo que há uma imensidão de pessoas que nem sequer sabem que o José Saramago tinha uma filha. Mas como é que este homem... Porque é que eu achei que isto era importante, quando depois falando com a Ana e com a Teresa, porque de facto é um testemunho único de alguém que não tinha nenhumas condições à partida para vir a ser quem foi e que educou a filha de uma forma muito especial. O meu pai, e eu curiosamente aqui há umas, antes de continuar, curiosamente aqui há umas semanas, ao reler A Terra do Pecado, que foi, quando foi editada pela Caminho,
o meu pai fez uma pequena notinha prévia, não é? E nessa notinha prévia faz uma referência a um empréstimo que suponho que um colega dele, que era superior hierárquico ou que ganharia mais, fez e que lhe permitiu comprar uns cadernos de inquérito. E eu, de repente, fez-se-me uma luz, acendeu um clique e disse, mas eu tenho cadernos destes ali dentro. E fui lá ver e dou com um caderno. E o meu pai assinava, mas tinha uma assinatura muito comprida, José de Sousa Saramago. Aquilo era uma coisa que nunca mais acabava. E o que é que eu encontro? Do Agostinho da Silva, um texto, um caderno sobre o método Montessori, comprado ainda solteiro. Portanto, aquele rapaz, que na altura seria, penso eu, empregado de escritório, vai buscar, está atento à saída de uma metodologia de ensino que compra um livro para educar a filha. E, de facto, eu devo dizer que eu não me lembro de uma educação que tenha passado por ofertas de bonecas, de ofertas de brinquedos, ofertas de lacinhos para o cabelo ou de chocolates ou caixas de bombons. Não há, não houve, simplesmente. Mas recordo-me de formas de me ensinar absolutamente excepcionais até para os dias de hoje. Uma delas foi, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, o meu pai um dia entrou no meu quarto, enfim, eu lia aquelas coisas que se liam na altura, as mulherzinhas, enfim, aquelas coisas. E o meu pai entrou no quarto com um livro na mão e disse-me, toma, que já é a altura de começares a ler. E o que era? Era um livro da Selma Lagerlöf, era a maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia. E a seguir entra-me com o Edmund Amites e o Coração, que eu não achei graça nenhuma, chorei que me fartei, não percebi nada do livro, tive que deixar passar alguns anos para perceber alguma coisa. Mas também é o homem que eu teria talvez 8 anos, quando eu saio da praia depois de uma manhã inteira a apanhar sol e a tomar banho, e a comer bolas de perlim, que era uma coisa que a senhora Maria vendia escrupulosamente na praia todos os dias, decido fazer uma birra. E o meu pai ficou chateado, veio à minha frente, zangado, de repente para, olha para o lado, manda-me olhar e diz-me, olha para ali. E eu olho para ali e o que é que eu via? Que o ringue de patinagem, onde eu costumava patinar, estavam 3 ou 4 miúdos da minha idade a alisar o cimento com as mãos. O meu pai não me disse mais nada. Portanto, a educação dele era assim. Era uma educação de poucas palavras, mas as palavras, ou às vezes nenhumas palavras, porque aqui houve 3 palavras, olha para ali, ou 2, como se quiser. Mas de uma incisão, de um toque a fundo, que eu nunca mais me esqueci. E, portanto, era assim. Portanto, as minhas memórias vêm todas de um rapaz empregado de escritório, eu já tinha uns 10 anos, talvez, à volta disso, é que ele entra, em que ele é chamado para a editorial Estúdios Coro, e, portanto, aí entra, de facto, mais em contacto com livreiros, com a imprensa, também, com as crónicas, com escritores, e, portanto, aí começa a haver uma outra vida. Mas até aí era a vida de um empregado de escritório que, de facto, saía de manhã, entrava ao fim da tarde e à noite passava os serões no escritório a trabalhar. Portanto, isto para mim que era normal. Eu vim só muito mais tarde é que vim a perceber que não era assim na grande maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos. Portanto, o outro dia, quando eu apresentei isto, eu disse que isto, no fundo, não é um livro sobre mim, é um tratado de pedagogia infantil, porque isto é atual hoje. Ainda hoje não se ensinam os filhos assim. Ainda hoje a maioria das pessoas não sabe ensinar os filhos assim, ou não quer, ou não pode, ou não... enfim. Mas as minhas memórias foram feitas, estas memórias foram escritas para se perceber como ele não nasce feito em qualquer altura. Ele foi-se fazendo, foi crescendo, porque para me educar como me educou, ele teve que crescer.
muito enquanto pessoa, enquanto pai, mas, sobretudo, acumulando pensamento, acumulando capacidade de observação das coisas e tomando partido, e tomando posição, e fazendo uma coisa que é muito difícil, que é não calar. É não calar aquilo que sente, é não calar aquilo que pensa, é não calar aquilo que, de facto, está aos olhos de tanta gente, mas que às vezes a gente não tem coragem para dizer. Assim, pergunto-lhe a mesma coisa. Quais são as memórias, de que memórias é feito de José Saramago? As minhas memórias de José Saramago são diferentes das da Violante, embora há algumas coisas que são comuns, porque estivemos nos mesmos sítios, às mesmas horas, com o mesmo principal personagem, não é? Mas se eu quisesse, eu fui o leitor de Saramago desde 1979 até pouco depois da morte dele, não é? E se eu quisesse referir 3 acontecimentos, os mais importantes da minha vida, o Saramago era um deles. Os outros 2 eram a minha mulher, né, e o meu filho. E se eu quisesse falar de 5, né, eram estes 3, mais os meus 2 netos. Né. Portanto, ocupou, de facto, um lugar importantíssimo e larguíssimo, né, na minha vida profissional. Né. Eu comecei a trabalhar numa editora em 1969, depois em 72 houve uma interrupção, em 77 comecei a trabalhar na Editorial Caminho, a Editorial Caminho, digamos, começou a trabalhar a editar livros em 77, digamos, numa altura, digamos que era já havia já liberdade de edição e de pensamento, não é? Mas numa altura em que havia muita dinâmica, o país estava todo a mexer, e os editores também, quer dizer, os editores estavam finalmente, quer dizer, livres de publicar aquilo que quisessem, não é? E publicavam com muita intensidade, não é? E a Caminho começou a publicar livros nessa altura e não estava a ser fácil, não é? Ao fim de 2 anos, não é? As coisas estavam difíceis, não é? De aguentar, não é? E nós aspirávamos a ter muitas coisas, não é? E nomeadamente grandes autores de língua portuguesa e que, para além de serem autores de muita qualidade, vendessem muito, porque uma editora vive disso, não é? E os bons autores que vendem muito, não é fácil atraí-los, porque eles estão nas suas editoras e as suas editoras, por razões óbvias, tratam-os muito bem e eles não saem, né? E não vão assim apostar numa coisa que provavelmente vai desaparecer daqui por uns meses, né? A situação era esta quando nos apareceu o José Saramago. E nós nunca nos passou pela cabeça que era exatamente aquilo que nós queríamos. Era ele. Sim, foi mais tarde, né? Felizmente, digamos, quando ele nos apresentou o Levantado do Chão, que foi o primeiro livro do Saramago que nós conhecemos, pelo estilo que ele, digamos, criou, né, nessa altura, muito próprio, que não se confunde com mais nenhum, nós tivemos uma percepção, digamos, não do que viria a acontecer, não é? Mas tivemos uma percepção que, sim, vamos apostar nisto. E eu lembro-me de ter falado com o meu colega que tratava dessas coisas da produção, que era o Vítor Branco, que já morreu, né? Dizer, olha, eu acho que isto é um grande livro, né? E nós devíamos apostar à séria nisto, né? E o Vítor disse, mas tens certeza? Pá, estou absolutamente convencido, né? Devo dizer que nesta altura o José Saramago era um obscuro escritor, né? Que ele próprio dizia que se tivesse ficado por ali, talvez, na melhor das hipóteses, tivesse uma nota de rodapé numa história da literatura portuguesa, não é? E, bom, então, o Vítor conversámos e decidimos, não é? Fazer 4.000 exemplares, um disparate, não é? Aliás, esta coisa dos editores
então, naquela altura, era ainda mais, quer dizer, os editores sabem todos o que uns e outros andam a fazer, não é? Vão à tipografia, como frequentam todas as minhas tipografias, vai lá ver, ei, pá, vocês estão a ver, qual é a tiragem? E passados uns dias, o meu colega Vitor Branco recebeu um telefonema de um colega, dizendo, epá, vocês são loucos, pá. Vocês vão fazer 4.000 exemplares de um livro do Saramago, pá. Bom, quer dizer, vou arrebentar com o editor agora mesmo. Então, bom, está bem, vamos em frente, não é? E o livro foi um deslumbramento quando saiu. Toda a gente ficou completamente embasbacada, não é? As recepções críticas, não é? Foram de espanto e de coisa, não é? Por diversos motivos. Em primeiro lugar, pela qualidade do livro. Em segundo lugar, pelo inesperado, não é? Portanto, nunca tinha surgido nada na literatura portuguesa, nada daquele modo. Em terceiro lugar, por ser do José Saramago, o tal escritor que talvez, com boa vontade, tivesse uma nota de rodapé. Né? E foi depois houve ainda, 2 anos depois, publicámos o Memorial do Convento, aqui houve assim, estava toda a gente à espera. E agora? Não é? É capaz de um segundo livro, não é? E o livro saiu, e então, digamos, essa recepção do Saramago, dos livros do Saramago, cresceu, então, exponencialmente. Nessa altura, um crítico muito famoso, ainda agora, que era o Eduardo Prado Coelho, sim. Escreveu dizendo que, com o Memorial do Convento, o José Saramago acaba de aumentar e alargar a sua base social de apoio. Isto era a linguagem da época. E o Prado Coelho era um tipo brincalhão. E, quer dizer que, digamos, isto porquê, não é? O Levantado do Chão era um livro sobre um tema desagradável em 1980, que é a reforma agrária. Eu não queria deixar de sublinhar já aqui um traço do Saramago que sempre me impressionou muito, não é? É que o livro é uma defesa da reforma agrária. E o Saramago publicou, na altura em que estava a ser desmantelada e destruída a reforma agrária, onde era até de mau gosto, numa conversa social, vir-se falar da reforma agrária. Muda de assunto, que isso já passou. Ele, digamos, escreveu e publicou, porque nunca teve medo, absteve nunca de defender as suas opiniões, sempre com muita coragem, independentemente do sítio onde estivesse, e eu assisti a outras coisas que confirmavam exatamente isso. Não é? E, como disse há pouco a Violante, o Saramago dizia exatamente aquilo que pensava, não é? Não adoçava a pílula, não é? Para se ingrar na vida, como as pessoas dizem. Não é? Portanto, o livro era sobre a reforma agrária e, portanto, havia muita gente que não estava para aí virado. Não é? Havia uma escritora que nessa altura, eu nunca cheguei a publicar, mas falei várias vezes com ela, não é? Que me disse a mim, não é? Que horror, não é? A reforma agrária, veja lá na minha quinta, o que me fizeram, eu não sei o quê. Pronto, era esta a reação do público em geral, digamos assim. Não é? Agora, com o Memorial do Convento é uma história, ou aparentemente é uma história inofensiva, que se passa, portanto, lá no século XVIII, com o senhor João V, não é? E com uma mulher que tem virtudes, tem umas virtudes, e não sei o quê, e, portanto, era tudo aquilo naquele ambiente barroco, portanto, do reinado Dom João V, e, portanto, aparentemente, digamos, aquilo, e pronto, digamos, o Saramago conquistou, então, alargou a sua base social de apoio, mas não mudou de ideias. E isso foi uma lição que eu já sabia essa lição, mas confirmou. Enquanto eu preparava esta conversa, além de ter lido e de ter ouvido muitas das suas entrevistas e de ter, enfim, quer de brasileiros, quer nossos, houve uma fotografia, não sei se do público, não sei, que é vocês os dois, José Saramago e Zeferino, debruçados sobre um livro. E isso põe uma questão, que é uma das questões que todos os editores têm: como é trabalhar com um autor, sobretudo como um autor como José Saramago,
como é trabalhar com ele, como é aquele burilar. Foi preciso burilar muito um livro dele, foi preciso muitas conversas. Ele era uma pessoa fácil de aceitar as críticas, de as ouvir. O Saramago era acho eu, não é? Portanto, do ponto de vista de um editor, era o autor ideal. Primeiro, era uma pessoa absolutamente... É interessante o autor ideal, não é essa noção? Portanto, do ponto de vista do editor, não é? Portanto, exatamente. Não é do ponto de vista do leitor, exato, que é outra coisa, mas o editor tem as suas coisas, não é? E eu acho que era o autor ideal, não é? Por diversos motivos, não é? Por um lado, porque era muito sério, não é? E quando dizia uma coisa, estava dita, não voltava atrás, não é? E, evidentemente, que exigia isso mesmo das pessoas com quem trabalhava, não é? E isso é ótimo, não é? Porque dá uma extraordinária segurança, não é? E sabia exatamente o que queria e não posso contar um episódio, não é? Logo no princípio, não é? Que foi a discussão do primeiro contrato. É sempre uma coisa delicada, portanto, da narração entre autor e editor, porque ali trata-se de dinheiro e tal, trata de perspectivas que podem ser diferentes, não é? E, digamos, lembro-me das discussões do contrato, houve uma primeira divergência, não é? Os contratos, aquela rambória todo por ali fora, sim. Nós usávamos o contrato tipo da Sociedade Portuguesa de Autores, onde ele, aliás, era afiliado, e discutimos o contrato, não é? E a primeira divergência que houve logo foi a percentagem de royalties a pagar, não é? Nós praticávamos e propusemos-lhe 10% sobre as vendas realizadas e o preço de venda ao público, e ele queria 15%, que era uma coisa mais ou menos normal. Na época até havia quem fizesse 20%, não é? Há editores que faziam 20%. Ou pelo menos diziam que faziam 20%. Depois, quando se prestava contas, não sei como é que era, não é? Mas nós achávamos que percentagens de 20% eram muito difíceis de cumprir por parte dos editores, porque já é 20% para o autor, mais 40% para o livreiro, mais de 15% para o distribuidor, fica 30% e não sei o quê para o editor, e não vai dar. E alguém vai ficar a perder. Bom, fico por aqui, não é? Portanto, nós insistíamos muito nos 10%, até que ele propôs, então partimos a meias, 12,5%. Então está bem, 12,5%, ficámos em 12,5%. Depois lá fomos a ver as coisas do resto do contrato, e que era, portanto, depois é que era, como é que se paga, não é? Paga-se, nós na altura era comum, portanto, avançar metade das vendas futuras, não é? com a saída do livro, e depois eram, portanto, prestações de contas anuais. Se o autor insistisse muito, seriam semestrais, mas geralmente eram anuais, com a apresentação de relatórios de vendas e a aplicação desta fórmula atrás, não é? E o Saramago disse uma coisa que me deixou espantado, mas ele era assim. E ele disse, não quero prestações de contas anuais, não quero essa coisa. Pá, para quê? Para vocês depois me dizerem, mandarem-me um relatório a dizer, olha, vendemos 5 livros, pega lá 5 tostões. Não quero isso, quero lá isso. Não. Fazemos antes assim. Vocês fazem a edição e avançam metade. Se o livro se esgotar e vocês fizerem a nova edição, pagam a metade que falta e avançam a metade correspondente. E foi assim sempre, não é? O Saramago não tinha... vendia por ano centenas de milhares de livros, não é? Mas nunca teve prestações de contas, porque havia esta... E isto funcionava. Isto funcionava muitíssimo bem. Não chateávamos, ainda por cima, nós tínhamos o hábito de fazer por cada edição fazíamos novo contrato, aquilo era uma multidão de contratos, centenas de contratos, nunca mais acabava, não é? Ele tinha sido editor, não é? Aliás, tu disseste, referiste os Estúdios Coro, não é? E ele foi editor de vários autores, não é? Nomeadamente do José Luís Miguel, e a caminho publicou em tempos um livro muito interessante, que é a correspondência do Saramago e o José Luís Miguel, não é? E vê-se ali, quer dizer, eu reconheço-me inteiramente naquele tipo de problemas, qualquer editor se reconhece naquilo. E, digamos, esta ideia dele de que não vale a pena receber contos,
que decorria da sua experiência de editor. Por outro lado, o Saramago tinha outras características, que era, por um lado, entregava, isto era o tempo da máquina de dactilografar, não é? Portanto, entregava o livro dactilografado na editora, que tinha aquilo limpíssimo, não é? Que tinha aqui uma ou outra emenda aqui de longe a longe, não? Uma palavra emendada e tudo. Portanto, o que nos facilitava muito a vida, porque nós estávamos habituados a ver originais que nos chegavam, todos retalhados com emendas, com coisas, setas para aqui e para lá, e depois aquilo era uma chatice, né? Compor, e depois de compor, o compositor dava imensos erros, e depois era preciso das provas. O Saramago, aquilo era limpíssimo, não é? E portanto, isso facilitava-nos muito a vida, e tinha ainda outra característica, não é? Que, com frequência, chegávamos aí a fevereiro, e ele dizia: olha, este ano tens livro. Devo entregar-te antes que termine o mês de julho. Isto era um sossego. Porque houve uma altura que a gente fazia tiragens entre 50 ou 100 mil de tiragem na primeira edição. Que é uma loucura. O que é uma loucura, mas aquilo vendia-se tudo, não é? E, portanto, isto pressupõe uma compra de papel antecipada para não termos problemas, e nós, em fevereiro, já começávamos a encomendar o papel para o livro que havia de ser no fim do ano. Portanto, é o autor ideal para um editor. Violante, eu não sei se destas características que o Zeferino mencionou, quais são as que lhe são comuns, a que é que assistiu deste labor incansável de trabalho? Vamos ver, eu assistia muito pouco disto, por uma razão simples. Eu caso em 1970 e saio de casa. E, de facto, a atividade literária do meu pai até à altura tinha passado pela Terra do Pecado em 1947, depois, em 53, acaba a Claraboia, que não publica, portanto fica guardado, enfim, fica perdido até, e que depois é recuperado, e, entretanto, vai trabalhando em duas áreas, digamos assim. A poesia, julgo que é anterior ao Zeferino, à entrada da Caminho, portanto, a edição... Aliás, eu creio que o primeiro livro até foi A Noite, a peça de teatro. A Noite, sim, peça de teatro. E depois o Levantado do Chão é que é de 80. Exato. Há também ainda uma primeira edição do que farei com este livro. Há 2 livros de poemas, há uns livros que reúnem crónicas, da Presença e da Moraes e da Seara Nova, e, portanto, há uma atividade que eu creio que foi uma atividade, de facto, como eu disse há pouco, de preparação para o que viria a seguir. Agora, se eu não assisti a esta componente, digamos assim, porque de facto já estava fora de casa, assisti a uma outra coisa, que era aquilo que foi onde se foi criando este lastro. E este lastro, de facto, criava-se no escritório. Todas as casas onde nós morámos tinham um escritório. E tinham um escritório no sítio mais sossegado da casa, que era o sítio oposto à cozinha. E quando o pai entrava para o escritório, a mãe dizia: pouco barulho, que o pai está a trabalhar. E isto foi assim até eu me casar. Na última casa onde nós vivemos, na Parede, era uma casa que me facultou aqui uma certa atividade de espia, porque as portas tinham 2 bandeiras de vidro martelado. Ora, de vidro martelado a gente não vê bem para o lado de dentro, mas percebe as sombras. E, portanto, o meu pai permitiu-me isto, perceber que o meu pai era uma pessoa extremamente rigorosa e disciplinada na sua atividade de escrita. Não o escritor que o Zeferino apanha e que o Zeferino depois acompanha, mas como era. E era muito curioso, porque não se falou aqui de uma vertente que eu acho que foi muito importante, que foi a tradução. Ele traduziu imenso. Ele, com 35 ou 36 anos, traduziu a Ana Karenina da versão francesa. Portanto, isto não deve ser fácil para um jovem daquela idade, não é?
E, portanto, eu quando estava a traduzir, o escritório era assim mais ou menos um mar encapelado de livros e dicionários e, enfim, documentos, porque ele dominava muito bem o francês, dominava muito bem o português, mas penso que tinha necessidade de se documentar sobre o tema, sobre o assunto que estava a traduzir. Portanto, era uma invasão. A gente quase não conseguia andar no escritório porque ele estava realmente cheio de livros no chão. Quando ele escrevia crónicas, era muito curioso, porque, de facto, era com a máquina de escrever, que ele colocava religiosamente à frente da cadeira, metia os braços em cima os cotovelos em cima da secretária e batia a máquina, corria ao carreto, batia a máquina, corria ao carreto. Quando escrevia poesia, era uma coisa engraçada, porque a máquina estava lá e a cadeira também. Ele andava de um lado para o outro no escritório e de vez em quando ia à máquina de escrever e escrevia e depois levantava-se, andava de um lado para o outro no escritório e voltava a escrever. Portanto, ele tinha uma... E às vezes, quando acabava, ou uma crónica ou uma poesia, mas até mais com as crónicas, ele trazia para a mesa do jantar a folhinha datilografada e realmente estava limpa. Não tinha rasuras, não tinha correções, não tinha emendas, não tinha nada. Estava limpa. E por isso eu percebo que provavelmente ele criou este método, enfim, nesta altura, e que depois transporta para a entrega das provas ou a entrega das páginas datilografadas. Que ele era extraordinariamente disciplinado, era. Meu pai tinha rigorosamente metas para fazer por dia. Eu creio que não estou em erro, mas a tabela dele eram 2 páginas por dia, sensivelmente. Completas. Nos bons dias. Nos dias bons. Sim, aos 3. Interessante. Isso era excepcional. Mas eram 2, mas prontas. Quer dizer, quando ele voltava no dia seguinte, não ia revê-las a ver se estavam mais ou menos. Não, eram 2 páginas prontas. E há um episódio que para mim é absolutamente marcante, que eu estou em Lanzarote, aqui já não com a máquina de escrever, evidentemente, mas com o computador. Eu estou em Lanzarote para passar o Natal, porque ele, por causa daquele celebérrimo episódio do Sousa Lara, vai para Lanzarote, e nós íamos lá passar o Natal, estou lá com ele. Ele desce do escritório, que era no andar de cima, com um molho de folhas A4 na mão, porque tinha acabado de imprimir, e diz-me, vem direito a mim e diz-me: toma, acabei agora, é o ensaio sobre a lucidez. E eu fiquei absolutamente... mexeu comigo, porque não foi, deve ter sido o único livro que o Seferino não leu antes de mais ninguém, fui eu que o li. E, de facto, é a mesma coisa, estava limpinho. Estava uma folha, claro, é computador, corrige-se melhor e não sei o quê, mas era a mesma coisa, era o mesmo rigor que, de facto, existia enquanto ele escrevia os poemas ou enquanto ele escrevia as crónicas. Era exatamente o mesmo. Meu pai era um homem de muito rigor e de muita exigência para consigo próprio. Ia perguntar-vos quando souberam, ou em que fase é que cada um de vós soube que José Saramago tinha ganhado o Prémio Nobel? Como foi? Isso foi, portanto, estava a decorrer a Feira de Frankfurt. A Feira de Frankfurt é sempre em outubro, no mês de outubro, não é? E às vezes começa logo no princípio do mês, outras vezes começa a meio do mês. Naquele ano, por mero acaso, começou no princípio do mês, não é? Costuma começar a uma terça-feira à noite, quarta-feira, já começa-se a trabalhar, depois naquela altura é até domingo, estávamos lá, não é? E, portanto, foi nessa altura que, portanto, os senhores lá da Academia, eles anunciavam o Prémio Nobel, e continuam a fazê-lo, o da literatura. Todos os prémios são todos no início do mês de outubro, e o da literatura é na primeira quinta-feira de não sei quê, agora, quando a primeira quinta-feira não caia não sei quê, era uma coisa assim, mas era numa quinta-feira, digamos já, à 1 da tarde de lá.
da Suécia, não é? E, portanto, à uma da tarde da Europa Central, não é? Portanto, ao meio-dia, aqui a hora de Portugal. Foi nessa altura que se soube, não é? Portanto, enfim, falava-se com insistência que o Saramago podia ganhar. Aliás, já se tinha falado no ano anterior, ganhou o Dário Fo, e toda a gente ficou assim um pouco... Com amargo O Dário de Fo boca. não era propriamente... O Dário Fo não era propriamente um escritor, não é? Portanto, é um dramaturgo, mas com um teatro que, digamos, vive muito do palco e não tanto daquilo que está escrito, não é? E ele próprio, o Dário Fo, ficou surpreendido, não estava a contar com isso e até ficou com a ideia de que teria roubado, foi o que ele disse, teria roubado o prémio ao José Saramago, e disse-lhe, não é? Portanto, falava-se com insistência, e, portanto, também naquela coisa, naquele ano se falava com muita insistência, né? E lá, 1h da tarde, né? Meio-dia em Lisboa, o senhor abre a porta, lá o académico abre a porta e lê um curto comunicado, que a gente sabe logo, não é? Eu tinha falado com ele na véspera, porque ele estava lá, né? E foi lá fazer não sei o quê, não é? E tínhamos estado a falar e ele disse, mas sabes, a Pilar telefonou-me a dizer uma coisa um bocado esquisita, o que é que tu achas? Não. Eu disse, se tens que ir embora, melhor é ires, não é? Porque esta coisa já se repete há vários anos, não é? E depois ficas aqui, depois... Mas podemos é fazer o seguinte, como tens o avião à 1h, e eles dizem o resultado à 1h, imediatamente antes de embarcar, telefonas para aqui, eu estou aqui ao lado do telefone, aquilo ainda nem havia telemóveis, não é? Eu estou aqui ao lado, mas havia um telefone fixo com havia um telefone físico, fio. fixo lá da Apple, né, que tinha lá o seu stand, eu estou aqui ao lado do telefone, à espera que ligues e eu te direi se te deram o prémio ou se não te deram o prémio. E fiquei ali. Só que eu não contava com uma outra coisa. Aqui em Lisboa, nunca me lembro dele, mas era um locutor, um jornalista da RDP, né? Sena Santos. Sena Santos. Estava lá a essa hora, portanto, ao meio-dia, né? E telefonou para lá, para a coisa da Apple, e disse-me, olha, que parece que é o Saramago, né? Fica aí que eu depois vou... não, aguente. Ou não, ele não disse nada. É o Saramago. É o Saramago que ganhou o prémio. Aguenta aí que eu vou lá para dentro, para o estúdio, e que converso já consigo. E eu até... Pronto. Isto ainda não se sabia, né? E eu até fiz um disparate. Podia ser, se não fosse o prémio, era uma chatice. Via a agente do Saramago lá ao fundo, via ela olhou assim para mim e eu fiz assim. E ela virou as costas e disparou a correr por ali fora, a fazer não sei o quê. Isso, e telefona-me a menina dos telefones daqui, da RDP, e dizer, olha, aguento que eu vou passar para o estúdio, e tal. Mas olha, mas então o Saramago ganhou o prémio e tal. Bom, ainda não se sabe, disse-me ela. Ainda não se sabe. Até que foi efetivamente assim, né? Pronto, depois, digamos, o Saramago também soube nessa altura, porque uma hospedeira de terra, né? Que eu até conheço, que se chama-se Adriana Delgado Martins. Tem uma excelente memória. Sim, que era hospedeira da British Airways e que estava emprestada pela British Airways à Ibéria e era hospedeira de terra. Recebeu um telefonema de uma correspondente da RDP em Berlim, que agora não me lembro do nome dela, mas ela era até bastante conhecida, depois foi para Berlim como correspondente da RDP e depois desapareceu, nunca mais soube falar dela, não é? Que ainda era correspondente e que telefonou para lá, para o aeroporto, falou com essa Adriana Delgado Martins, né? E a Adriana Delgado Martins contou-me a mim, porque eu conhecia já aqui em Lisboa há pouco tempo, né?
E ela disse, eu falei ao meu chefe, dizendo, eu vou lá ao coisa de embarque, dizer ao Saramago, está lá o Saramago, e ele ganhou o prémio Nobel. E o chefe dela disse, não, você não vai, quem vai sou eu. E foi ser então ao Saramago. E a filha? O que é que a filha tem a dizer deste momento tão... A filha tem uma história bastante menos interessante, porque a filha, de facto, nesse ano, a gente já não falava de nada. Peço desculpa, mas é filha. A filha. Não sou eu. É a filha. Eu não sou. Não, eu estava numa reunião de Câmara, numa enorme discussão sobre um projeto de urbanismo com o qual eu estava em completo desacordo, e estava numa discussão com o vereador do Pelouro, e há um colega meu que sai, que entra, e quando entra diz ao Violante, eu digo, espera aí que agora não posso. E ela continua a minha discussão, Violante, espera, não, pá, desculpa, agora não pode ser, espera aí um bocadinho. Violante, é o teu pai. O que é que aconteceu ao meu pai? Ganhou o prémio Nobel, acabou a reunião. Pronto, foi. Levantaram-se todos. Levantámos todos, foi enfim. Portanto, e só consegui falar com ele nesse dia, já perto das 7 da tarde. Portanto, eu imagino a balbúrdia que não era em Frankfurt, porque só nessa altura é que ele me ligou, porque eu não consegui falar com ele antes. Ambos têm uma opinião muito forte sobre o discurso de Saramago na altura da atribuição do Nobel. O que é que cada um sentiu, conhecendo-o tão bem como conheciam, com as palavras? Claro que foi, como a Violante disse, muito estranho para muita gente, menos para quem o conhecia, mas vocês que o conheciam tão bem, sabiam que alguma destas coisas ia sair, mas ainda assim, o que é que uma filha sente e o que é que o seu editor, o seu amigo sente? A filha fica a perceber que aquilo é o princípio... Com orgulho do tamanho do mundo. Sim, claro. Mas isso eu já estava. Já estava, isso, desde o dia 8 de outubro eu já andava 2 metros acima do chão, portanto isso aí não era novidade, continuava. Talvez tenha subido um bocadinho mais, mas lembro-me de uma coisa muito engraçada. Quando lhe entregaram, quando o rei lhe entrega na casa do concerto dos concertos de Estocolmo, lhe entrega o diploma e a medalha, eu lembro-me de ter pensado, juro que isto é verdade, este já ninguém lhe tira. E palavra de honra, que, como é óbvio, estava-me a lembrar do Sr. Sousa Lara. E, portanto, fiquei inchada, que é o termo. Os discursos são... o discurso da academia é uma confissão. O discurso da academia, o grande discurso que é feito no dia 7 de dezembro, na Academia Sueca, é um discurso em que ele se expõe, em que ele conta de si através dos avós e através dos livros. E, portanto, é um discurso com a sua história enquanto pessoa e a sua história enquanto escritor. O discurso, isto de uma forma muito sintética, não é? O discurso do banquete é a promessa do que aí viria. Porque eu acho que se houve coisa que caracterizou, que o caracterizou, foi a forma como ele usou o prémio que recebeu. Eu penso que chegar à idade em que ele chegou e receber aquele prémio era, com o trabalho que já estava feito, talvez não exigisse obrigatoriamente a atitude que ele veio a tomar a seguir, isto é, não só continuar a escrever, ele continua a escrever praticamente até morrer, como passar a intervir. Não mudou os seus hábitos. Não mudou nada, não mudou nada. Não passou a frequentar cafés, não passou a frequentar ou a sair à noite, nada, absolutamente não. Meu pai era um homem de uma frugalidade impressionante, mas sempre foi. A minha trajetória de memória acerca da vida com ele é igual entre quando estava solteira e quando depois de ele ter ganho o prémio. Evidentemente, era a mesma base, não é?
Porque esta ideia de que ele recebeu muito dinheiro, é verdade que ele recebeu muito dinheiro, é verdade que os royalties lhe traziam muito dinheiro, mas também é preciso que se diga que, sem que se alarde, sem que se faça alarde, muito desse dinheiro ele não ficava com ele. Ele entregava-o a várias entidades, que não tenho que revelar aqui nenhuma, porque se ele não o revelou em vida, eu também não o vou revelar, mas é para dizer que ele não ficava efetivamente com esse dinheiro e que o estilo, o modelo, o tipo de vida que ele levava era praticamente o mesmo. Só que o Nobel deu-lhe uma plataforma que ele passou a usar como afirmação mais audível daquilo que pensava. Portanto, eu acho que ele utiliza, que ele utiliza, no fundo, aquela notoriedade que o Nobel lhe dá e passa a dizer, meus senhores, de facto, eu penso isto e penso isto em qualquer lado e digo o que penso em qualquer lado. E eu creio que isso foi, foi muito bem anunciado no discurso do banquete do Nobel. Eu, em relação aos discursos, né, esses dois discursos, né, o discurso da academia, né, que a Piedade já referiu, a Violante já referiu, né, que eu acho uma peça notável. Sim, eu li. Uma peça notável. Sim, né? é notável. Ainda me lembro que eu lhe dizer, olha, agora tenho que ir fazer ainda tenho que ir lá fazer o discurso, pá, ainda nem sei o que é que quer dizer, né? Mas quer dizer, de facto, uma coisa notável, não é? E, digamos, e o outro discurso, quando ouvi, não é? Este eu não sabia do que é que ele ia falar, quando ouvi, disse, pronto, aí está o Saramago que eu conheço. Há uma reportagem que ele deu à Bruna Lombardi sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, em que ela faz-lhe uma série de perguntas. E ele diz que eu, ateu, sim, eu sou ateu, mas isso não significa que eu não seja uma pessoa que saiba respeitar, saiba tolerar, saiba não tolerar. Portanto, há uma série de parâmetros que ele define com muita clareza, aí assim, nessa entrevista, uma mulher que nós sabemos que era uma atriz até uma leve, não é? E que está a entrevistar um homem de uma seriedade absoluta sobre um livro que representou. E até lhe pergunta, então, mas que piada é que tem insultar Jesus, chamar-lhe piroso, chamar-lhe estes nomes, quando vai falar sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo? O que é que se lhe afigura falar sobre isso? E depois assim, claro, tem esse... sobre o facto de, sendo ateu versus sendo crente, sendo uma pessoa que respeita, que para ele respeitar o outro era, acima de tudo, um dos valores primordiais da sua vida, e o ser tolerante ou não ser tolerante, mas sim respeitar o próximo. Aliás, Violante fala nisso no seu livro, porque foi um dos principais parâmetros que ele professava, não é? Que ele defendia. Em primeiro lugar, eu acho que, efetivamente, eu colaboro aqui, corroboro um pouco o pensamento que o Zeferino expressou há bocadinho, relativamente ao depois da morte. Eu também pensei que iria acontecer aquilo que frequentemente acontece. Há um certo decaimento, há um certo esquecimento que se vai instalando, mas a verdade é que isso não aconteceu. E eu sou bióloga, não sei nada de literatura, não sei nada de livros, a não ser aquilo que eles me dizem. Aquilo que eu acho é que não estamos só a falar de um escritor, mas estamos a falar de um escritor que sempre escreveu, sempre transportou para os seus livros o seu pensamento. E ao transportá-lo, exigia-se a si próprio um enorme rigor, um estudo, um trabalho de investigação e também um trabalho de reflexão. E só quando isto tudo estava mais ou menos encadeado e seguro,
é que ele avançava de uma forma consistente para a escrita. E eu digo isto porque, por exemplo, em relação ao Evangelho, eu vi, uma vez que, outra vez em Lanzarote, vi uma prateleira inteira, com uns tirados, outros colocados, mas livros abertos de evangelhos, de bíblias, textos sagrados. Portanto, havia um estudo, havia uma ideia, havia uma reflexão, mas havia uma base muito forte. E eu acho que é exatamente porque estes livros tinham esta estrutura e esta base que eles hoje têm o peso que ainda têm. Claro que e é um exemplo muito comezinho, mas evidentemente que a pandemia traz-nos uma realidade que não conhecemos, mas o que é impressionante é que se a gente juntar, ou melhor, eu juntei 3 livros e temos a explicação para tudo. E estes 3 livros são o ano de 1993, o ensaio sobre a cegueira e o ensaio sobre a lucidez. E de repente está lá tudo. De repente está lá tudo. A outra pergunta era o quê? Era sobre o facto de Saramago professar que se deve respeitar o outro. Sim. Quer dizer, vamos ver, ser ateu ou não ser ateu é a mesma que gostar de laranjada ou não gostar de laranjada. Eu peço desculpa pela simplicidade das coisas. Um ateu não é nem uma boa pessoa, nem uma má pessoa. Nem um bom pensador, nem um mau pensador. Nem uma pessoa, nem alguém que respeita direitos, nem alguém que não respeita direitos. E um católico também não. Um católico também não é obrigatoriamente boa pessoa, nem má pessoa. A fé é uma questão interna. E se a fé determina, como é suposto que determine, a bondade do ser humano, alguma coisa anda mal no equilíbrio entre a fé e a bondade. Alguma coisa anda mal na humanidade no seu conjunto. Portanto, eu acho que não se podem misturar estas coisas. E quando se traz para a discussão, mas ele é ateu, sim, e depois? Ele é ateu, mas importa-me mais que ele seja ateu ou que ele seja católico? Ou importa-me mais qual é a sua posição sobre as injustiças, sobre a fome, sobre os ataques à democracia, sobre os ataques ao meio ambiente, sobre os assassinatos a sangue frio, sobre a morte voluntariamente imposta? O que é que importa mais? É isto? Ou é saber se ele acredita num Deus ou não acredita num Deus? E, portanto, quer dizer, ter fé, desculpem, mas não é sinónimo de ter valores. Não é. Porque senão, imaginemos a quantidade de crimes que não eram cometidos. Em nome da fé. Em nome de um Deus. Portanto, eu não vejo que a discussão do ateísmo ou da sua qualidade de ateu ou da sua eventual qualidade de cristão contribua para alguma coisa para aquilo que é importante do meu ponto de vista. Nós temos grandes pensadores ateus, também temos grandes pensadores católicos. Por exemplo, eu tenho um respeito enorme, para falar com toda a franqueza, pelo Tolentino, pelo cardeal, acho que é cardeal agora, Tolentino Mendonça. Tenho um respeito enorme por ele. Importa-me lá que ele seja católico, que ele seja cristão ou deixe de ser cristão, ou seja hoje responsável pelo ensino em todas as escolas do mundo. Não me importa nada. Se o Tolentino tivesse, se o cardeal Tolentino Mendonça estivesse aqui, eu falava com ele com a mesma simplicidade como falaria com outra pessoa. Porque é a pessoa que me interessa. Não é saber se ela tem fé em Deus ou se ela tem fé noutra coisa qualquer. E por isso eu acho que isso é uma discussão enviesada. E no fundo, acho que é uma discussão enviesada para não se dizer que aquilo que não se quer mesmo é estar de acordo com os valores que José Saramago defendia.
Acho que no fundo, é aí que estamos. E é por isso aquele bendito comunicado do Observatório Romano em 1998 e o comunicado do Observatório Romano da Santa Sé este ano, pela voz do Papa Francisco, pessoa por quem, aliás, eu li pela primeira vez uma encíclica, e estou de acordo. Ele é profundamente católico e eu não sou sequer batizada. Não é isto que qualifica as pessoas. E quando a gente quer desviar a discussão para este campo, é porque não quer discutir aquilo que realmente é essencial. Isto é a minha opinião. A última pergunta que eu tinha para vos pôr era, neste ano em que se comemora, quando há comemorações, é sempre inevitável, estamos já numa fase terminal da dita comemoração, não é? Do centenário do nascimento de José Saramago, que para vocês quererá dizer muito mais coisas do que uma comemoração. O que é que esperavam que acontecesse mais? O que é que teriam proposto que fazia falta neste ano, neste centenário? Eu não gostaria de dizer o que é que me faz falta, eu gostaria de dizer o que é que eu sempre achei que este centenário devia ser. Há uma inevitabilidade e uma certeza. O estudo académico, literário, continuará a ser feito dentro das universidades, dentro das cátedras, dentro dos especialistas, dos estudiosos da literatura. Isso eu não tenho qualquer dúvida e é natural que assim seja, porque é assim que as coisas se estudam, se investigam. Agora, eu sempre defendi que este centenário tinha que sair das portas e das paredes das universidades. Tinha que vir para a rua. Tinha que ser sentido pelas pessoas. É que eu lembro-me de como este país se levantou quando foi o Nobel. Eu lembro-me. A alegria. E esta alegria é aquela que eu vejo hoje nas comemorações, nas celebrações, nas iniciativas simples das escolas. Eu soube o outro dia, e isto é muito elucidativo e tem muito a ver com aquilo que eu gostaria que o centenário fosse. Eu soube o outro dia que o agrupamento escolar de Belém, do Restelo, é assim que se chama, fez uma iniciativa interessantíssima, em que, por exemplo, pôs os alunos de economia a trabalharem um ensaio sobre a caverna à luz de gráficos. Porquê? Porque, no fundo, estão a estudar mecanismos e processos económicos ou de capitalismo, ou de neoliberalismo, ou de socialismo ou de comunismo. E eles traduziram, foram capazes de fazer uma coisa que eu achava que era completamente impensável. E fizeram uma coisa muito interessante, muitas coisas interessantes, mas eu só vou contar uma. Agarraram nos miúdos do 9º ano e depois de estarem a ler e a estudar aspectos relacionados com os direitos humanos, levaram-nos ao 4º ano para eles explicarem aos pequeninos o que é essa coisa dos direitos humanos. Eu acho isto uma iniciativa interessante. E eu acho que são estas iniciativas que me mostram, com todo o respeito que tenho pelo estudo académico, mas são estas iniciativas que me mostram que, de facto, não há grande diferença entre o país que o recebeu em 1998 e o país que o está a celebrar agora. Queria perguntar-lhe a mesma coisa. O que é que falta? Violante agora fez-me lembrar um episódio uma vez, né? Nessas coisas que eu andava para ir a correr um país inteiro, de um lado para o outro e tal. Uma vez fomos a Tondela. E naquela altura eu acho que não tinha ainda GPS. Não é? Então lá fomos, por acaso íamos só os dois, não é? E lá fomos para ali fora e eu, digamos, achei que sabia, mas na realidade não sabia. E de repente estava lá no meio de um bairro que não sabia onde é que eu estou. Não é?
e vinha assim uma senhora a passar com o saco das compras, e eu fiz-lhe assim sinal, disse, minha senhora e tal, como é que se vai, não sei para onde e tal. E ele olhou assim e diz, é o senhor José Saramago. Sou. Ai, que agradável. Ai, que bom. Ai, que não sei o quê. Ai, senhor José Saramago, quer vir tomar um cafezinho? Venha à minha casa tomar um cafezinho. Era assim. Era assim. Bom, eu acho que se tem feito muitas coisas e que vão continuar a fazer-se, não é? Para aí, grupos de teatro e coisas, toda a espécie de coisas que vai fazer. Portanto, já agora posso dizer que o Saramago foi sempre, não é? Membro do Partido Comunista Português, eu também sou, e outro dia convidaram-me para ir nesta quinta-feira, salvo erro, a Vila Real, lá acima, lá conversar um bocado com eles acerca disto, não é? E eu lá vou, não é? Já estive em Vila Real, não sei quando, alguns, lá para trás, já não sei quando. Eu agradeço-vos muito, em nome da editora Edições Esgotadas, estarem aqui, as duas pessoas para nós mais importantes, para José Saramago, neste caso, cada um representando a sua parte. Gostava muito que a assistência, não sei se haverá alguma pergunta da parte da assistência. Tem uma pergunta? Muito bem. Obrigado. O que eu vou dizer não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu tirei o curso de ator no Chapitão com o ator Bruno Chiapa. Sou um leitor do José Saramago. E havia pessoas que me diziam que não percebem o que é que ele escreve. Essas pessoas não sabem ler o que ele escreve nas entrelinhas. Obrigado. Muito obrigado. Vamos dar a palavra aos nossos dois convidados. Quer dizer, eu acho que sim, eu também eu concordo consigo. Acho que é preciso ler onde não está escrito. É verdade. Concordo. Por isso é que a gente lê o mesmo livro em idades diferentes e apercebe-se de coisas diferentes. Por exemplo, eu outro dia reli pela terceira ou quarta vez o Levantado do Chão. E desde a primeira vez que eu tinha lido, que me tinha ficado dentro aqui da cabeça a história dos Olhos Azuis. Olhos Azuis não é Alentejo. E da última vez que eu li, que tem uns meses, eu estava a ler aquela descrição dos Olhos Azuis. E disse, mas isto são os olhos da minha bisavó. Isto é a descrição dos olhos da minha bisavó. E eu estou convencida que o meu pai quis trazer para a epopeia dos camponeses pobres do Alentejo, para o sofrimento porque eles passaram, quis trazer também um pouco da homenagem aos camponeses pobres do Ribatejo, de quem só se está separado pelo rio, e fê-lo através da cor dos olhos de uma família que aparece por um alemão. Mas a genética não diz uma coisa muito simples. Olhos azuis com olhos castanhos não dá nunca olhos azuis. E, portanto, para ter uma família de olhos azuis inteiro tem que ser aqui um artifício. E eu acho que o artifício são os olhos da minha avó Josefa. Mas eu só percebi isto à terceira ou à quarta leitura do Levantado. Quer dizer, só percebi. Não sei se isto é verdade, se não sei se se foi a intenção dele ou não sei. Sì, Mas, se non è vero, è bene trovato. É trovato. Mas só li isto agora. Só li isto agora. Portanto, de facto, a gente vai lendo coisas diferentes à medida que vai avançando. Houve pessoas que se queixavam, que, digamos, que não conseguiam entrar naquela prosa densa do José Saramago, não é? E ele costumava dizer, olha, lê em voz alta, vais ver como entras, não é? Eu recordo que ainda hoje de manhã fui visitar os meus netos, não é? E o meu neto mais velho disse-me que está a dar o sermão de Santo António aos peixes. E eu disse-lhe, aquilo não é fácil para um miúdo, não é fácil. E eu disse, olha, faz como fazia o padre António Vieira. Aquilo ele não escrevia, portanto, aquilo ele escreveu depois. Primeiro fez o sermão e depois é que o escreveu. Portanto, aquilo não é para ser lido, é para ser ouvido. Portanto, o que tens que fazer é, imagina que vais para cima do púlpito da igreja
e lês em voz alta. É assim que se faz. Mais uma pergunta? Quando a Yolande diz que é possível de ler e de reler, o que faço? Tenho todos os livros dela e para mim é realmente um conforto. E penso que cada vez que a reler, descobre-se uma coisa, uma riqueza, abre-se alguma coisa, um sentimento, uma reflexão sobre o personagem ou sobre a silhueta, penso. E confesso que quase todos os dias, mesmo isso, mas tento me envolver no ambiente porque aprecio muito esse rigor. E esse rigor passa bem, porque no mesmo tempo tem um humor, uma ironia que nunca vai ferir, mas é uma ironia muito positiva. E todas essas personagens, tudo que ele representa, envolve-nos a nos sentir fortes para algumas coisas que nos acontecem. Por isso, não tenho de dizer sempre um grande obrigado ao Saramago e que ele representa para mim e para muitos, penso. Obrigada. Eu gostaria de acabar, se estiverem de acordo, com uma grande salva de palmas aos nossos convidados. Muito obrigada.